Oi, eu sou o Bruno Polvarini, criador do blog BPM Super, especialista em gestão de processos. Nos últimos 15 anos, eu participei de inúmeras iniciativas de gestão de processos, coordenei equipes, participei de eventos nacionais e internacionais e publiquei artigos e livros relacionados à temática. Quero compartilhar este vídeo com você falando da real geração de valor em projetos de melhoria e gestão de processos. Em especial, eu quero falar da questão central que faz projetos desse tipo darem certo. Quero falar de duas armadilhas que você deve evitar para não bloquear a sua ação, de induzir você a pensar o que você faria com o tempo e o recurso que vai sobrar nos seus projetos de melhoria de processo, caso você adote uma outra lógica, e também alternativas para você fazer as pessoas participarem mais da construção das soluções que seus processos necessitam. São assuntos importantíssimos e bastante extensos, então se você quiser, você pode baixar o guia de apoio que está anexo a este vídeo enquanto você assiste ao que nós conversamos aqui. Eu tenho formação acadêmica em engenharia elétrica e, por conta disso, tenho familiaridade com modelos, diagramas e arranjos sistêmicos. Na verdade, eu comecei a trabalhar formalmente com gestão de processos no fim dos anos 1990, quando eu também estava concluindo meu mestrado em engenharia e achava muito curiosas as semelhanças e as diferenças entre as representações dos sistemas elétricos que fazíamos na universidade e os processos organizacionais em que eu trabalhava na Caixa Econômica Federal. Depois de tanto atuar como consultor interno de processos e de ser o responsável nacional pelo Escritório Central de Processos e Projetos Estratégicos de nossa instituição, cheguei a uma constatação fundamental ao olhar os casos de sucesso e as dificuldades que encontrei em dezenas de iniciativas de melhoria e gestão de processos. É imprescindível termos uma boa descrição dos valores que desejamos gerar ao fim dos processos. Caso contrário, todo o esforço que viermos a fazer será subutilizado. Talvez você também já tenha chegado a essa conclusão. E diversos projetos em que estive envolvido dedicavam-se a uma descrição profunda das rotinas operacionais necessárias à execução de algumas atividades e tarefas, sem que houvesse o acerto do que seria gerado e da qualidade de tal entrega. Como naquela brincadeira infantil em que várias crianças começam a cavar túneis individuais na areia da praia, torcíamos para que todos estivessem cavando em direção a objetivos comuns. Mas na maioria das vezes, isso não ocorria nas primeiras tentativas, ocasionando perdas, frustrações, gastos excessivos e retrabalhos. A situação tornava-se ainda mais crítica se usássemos diagramas para a representação dos processos que sequer permitiam a identificação e a qualificação dos resultados a serem entregues, concentrando-se apenas nos fluxos produtivos. Era uma grande contradição trabalharmos modelos de cadeias de valor que, na prática, nada mais eram que cadeias de atividades, sem a presença explícita dos valores. Desde que comecei a exigir em meus projetos de gestão de processos a orientação efetiva aos valores, todo o panorama se modificou e as equipes envolvidas nas iniciativas passaram a ter condições de contribuir e de enxergar continuamente os objetivos que deveriam ser alcançados, favorecendo o compromisso e a inovação. As principais dificuldades que verifiquei, tanto no nível individual quanto na condição de gestor de uma unidade de processos, ao me deparar com um método distinto do que eu costumava usar, foram justamente acreditar que eu já conhecia tudo a respeito do tema processos e que não havia qualquer necessidade de mudar minha forma de pensar e de agir. E duvidar da efetividade das novidades que me eram apresentadas, acreditando que elas não se aplicariam aos contextos em que eu estava trabalhando. Ambas as afirmações são falsas. A teoria e a prática de gestão de processos provém de várias experiências e escolas diferentes. E minha própria história de vida, minha formação acadêmica e profissional e, principalmente, as interações que tive nesta última década e meia, fizeram-me consolidar um conjunto de abordagens, técnicas, instrumentos e dicas que favorecem incrivelmente a realização de projetos de gestão de processos. Quando me convenci de que não sabia tudo o que precisava, abri a mente para a entrada de conceitos novos,
como a representação explícita dos valores envolvidos nos processos, e os resultados começaram a aparecer imediatamente. Da mesma forma, a abordagem de processos voltada para resultados que passei a usar não se restringia a um tipo único de conceitos. Por exemplo, ouvi durante muito tempo que tais elementos só teriam aplicação a contextos de produção industrial ou de tecnologia da informação. Isso também não era verdade, e você terá a condição de se aprofundar na abrangência de nossa abordagem nos próximos vídeos que compartilharei em breve. Quando eu era gestor do escritório de projetos e processos, vivi imaginando o que eu faria se houvesse uma forma de economizar tempo e recursos nas iniciativas que coordenava. Investiria mais em capacitação dos consultores de nossa equipe? Transformaria nossa unidade em um escritório mais estratégico e de caráter formador de outros especialistas, aumentando a capilaridade do tema processos na empresa e a capacidade de introdução de melhorias? Teria maior dedicação à busca constante de inovações metodológicas e instrumentais que disseminassem a cultura de gestão de processos na organização? Com certeza, todas essas questões mereciam uma especial atenção. E acredito que você também gostaria de dispor de mais tempo livre e de recursos de toda a natureza para que seus projetos possam ser mais efetivos em sua instituição. A partir da introdução de uma abordagem de processos orientada a valores, nossos projetos começaram a se mostrar novamente viáveis e relevantes, e nosso escritório estratégico podia, enfim, dar um salto em sua forma de atuar. Uma característica comum dos projetos de melhoria de processos em que participei ou que coordenei era a intensa vontade de contribuir das pessoas que faziam parte do trabalho. Dava até pena quando tínhamos de restringir as equipes a apenas uma amostra daqueles que interagiam para os resultados acontecerem, e muitos dos problemas que tínhamos decorriam justamente de não termos formas de tratar a complexidade dos processos em estudo. Com o passar do tempo, começamos a observar alternativas conceituais, metodológicas e instrumentais que nos permitiam ouvir um número expressivamente maior de pessoas em nossos projetos. Assim, conseguíamos trabalhar soluções simultâneas para questões críticas de nossos processos, deixando de lado a tentativa infrutífera de determos conhecimentos individuais infinitos e buscando localizar as pessoas que teriam as respostas que precisávamos. Hoje em dia, as conexões de internet possuem altas velocidades, os equipamentos de informática são baratos, há formas instantâneas e gratuitas de coletarmos as expressões das partes interessadas nos processos e, finalmente, existem métodos de gestão de processos que induzem a construção das soluções a partir do compartilhamento permanente de conhecimentos. São temas como esses que iremos abordar nos próximos vídeos, detalhando uma gestão de processos voltada para resultados, um BPM de valor. Neste vídeo, discutimos uma questão central para uma boa gestão de processos, a representação explícita dos valores que devem ser gerados. Começar a fazer uma iniciativa de melhoria ou gestão de processos sem que esses objetivos estejam bem desenhados e as pessoas estejam entendendo do que você está falando é aumentar o risco de frustração e se concentrar apenas nas questões operacionais. Não importa se você já tem ou não experiência com gestão de processos. Eu tenho certeza que você vai gostar do próximo vídeo, no qual eu falo da minha experiência e de como que eu senti na pele a evolução das abordagens metodológicas que chegaram naquilo que eu hoje considero ideal para projetos de melhoria e gestão de processos. Eu gostaria de conhecer um pouco mais de você, das suas expectativas e do seu histórico com processos. Deixe um comentário relativo a este vídeo. Eu teria o maior prazer em responder. Até a próxima, um abraço, tchau!